Pronto, vamos lá, vamos continuar, né? Eu fiz esse negócio de interromper a gravação e comecei a gravação de novo, porque aí já, ele já dá um corte para mim, né? O primeiro vídeo está gigantesco, ele está de 1 hora e meia, eu vou ter que cortar as meia hora final, que não tem nada de aula deles, antes de postar. Mas vamos lá, então na primeira aula, certo? Nós falamos sobre uma transformação cíclica de um gás, certo? Uma transformação cíclica, certo? E eu vou relembrar ao mesmo tempo em que eu vou fazer um exercício, né? O exercício do livro. Ele dá um exemplo aqui de uma transformação cíclica, que é assim, que PV, certo? Deixa eu só abrir aqui o livro. Então, a transformação é assim, ó. Um triângulo, tá em vermelho. Sim, 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 certo? Aí ele vai dizer que aqui é 2 e aqui é 8. 2, 8. Aqui é 10 e 40. 10, 40. Deixa eu só ver as unidades. Volume é em litro. E a pressão está em vezes 10 a quinta Pascal. 10 a quinta Pascal. Pronto. Certo? Então, olha, é o seguinte, ó, o diagrama P versus V, apresentado na figura, mostra um ciclo realizado por uma massa de um gás perfeito, certo? Então, observe, é um ciclo, é um processo cíclico, né? O gás sai de um ponto e retorna novamente para esse ponto, né? Como eu falei, a gente vai ver que isso aqui, né? Como está sendo no sentido horário, então é uma máquina térmica, certo? Uma máquina térmica. Vamos lá, ele pergunta no item A. Sim, ele vai dar alguns nomes aqui, ele chamou aqui de ponto A, B e C. A, B e C. Aí fala o seguinte: qual é a variação da energia interna do gás ao completar o ciclo ABCA? Então, no item A, variação da energia interna. Então, a variação da energia interna, certo? Para esse processo ABCA, é aquela história que a gente viu, né? Ele sai do A, vai para B, depois para C, depois retorna para A e termina aqui. Então, ABCA, ele vai terminar no mesmo estado que começou. Como a variação da energia interna, né, é 3 meios de NR delta T, quanto é o delta T no processo, né? Ele voltar para A? Zero. Ele estava em A e voltou para A. Então não teve variação de temperatura, ou seja, variação de energia interna, no qualquer processo ciclo, vai ser zero. Tudo bem? Qualquer dúvida, pode perguntar, certo? No item B, ele pergunta o trabalho realizado pelo ciclo. No ciclo, item B. Certo? E aí, vamos relembrar aquilo que eu falei, né? O trabalho realizado, né, do ciclo todo, eu posso pensar como se fosse só a área dentro do ciclo, certo? O trabalho é essa área dentro do ciclo, que é a área de um retângulo, né? É a área de um retângulo, tudo bem? Então, base vezes altura dividido por 2, certo? Então, meu trabalho vai ser a base, certo? Vamos chamar aqui de ΔV, tudo bem? Esse ΔV aqui. Vezes a altura, vamos chamar aqui de ΔP, certo? ΔP vezes ΔV, dividido por 2. Então, meu trabalho vai ser ΔP, 40 menos 10, né? Que dá 30, certo? Só que se você olhar aqui para a unidade, é 30, essa diferença, vezes 10 a quinta Pascal, né? Vezes 10 a quinta, certo? O volume vai ser 8 menos 2, que é
6, né? 6 litros, sendo que vamos transformar para no SI, fica ATM, ou TM não, metro cúbico, né? De litros para metro cúbico, eu divido por 1.000, certo? Então, multiplico aqui por 10 a menos 3. Tudo isso dividido por 2, certo? Então, o meu trabalho vai dar, o que aqui, ó? Aqui esse 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 30 dá 90, né? Se 10 a menos 3 com 10 é quinta, sobra 10 ao quadrado. 90 vezes 10 ao quadrado vai ficar o quê? 9.000, né? 9.000 joules foi o trabalho que executou nesse ciclo. Lembra, isso aqui é uma máquina térmica, como a gente viu, né? Isso é horário e máquina térmica. Anti-horário é um refrigerador térmico, certo? Vamos lá, deixa eu só ver aqui o próximo item. No item C, ele pergunta o seguinte: determine a quantidade de calor que o gás troca com o meio nesse ciclo. Essa é fácil, né? Porque eu posso sempre usar a primeira lei. O que a primeira lei diz? Que o calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Então, o calor vai ser, variação da energia interna é zero, então vai ser igual ao trabalho, ou seja, 9.000 joules. Né? Ele, ele recebe 9.000 joules líquidos, certo? Durante esse processo. Tudo bem? No item dele fala o seguinte: nesse ciclo, a conversão de calor em trabalho ou de trabalho em calor. Né? Então, nesse aqui, o que acontece? Ó, se você pensar bem, né, o que está acontecendo aqui é ele está convertendo, ele recebe esse calor aqui, né, ó, e ele está convertendo, na verdade, ele recebe mais do que isso, né, mas ele está convertendo em trabalho, certo? Ele recebe uma dada quantidade de calor, parte é convertida em trabalho e parte é jogada. Se você olhar aqui, ó, vamos pensar bem. Isso aqui é um processo isovolumétrico, né? Esse aqui é um processo isobárico e esse aqui é um processo qualquer que não tem nome. Não tem nome. Agora, vamos só entender o que está acontecendo em cada processo desse, certo? Aqui é um processo isovolumétrico, né? Isovolumétrico, em que tem um aumento de temperatura, certo? Trabalho é zero, certo? Trabalho é zero, porque aqui a área é zero, né? Então, está tendo um aumento de temperatura. Se está tendo um aumento de temperatura, então ele está aumentando a temperatura porque ele está recebendo calor. Certo? Então, nesse processo aqui, ó, nesse processo, o meu sistema recebe uma determinada quantidade de calor aqui. Isso aqui é uma seta, certo, pessoal? A gente quer uma seta. Verdinha aqui. Certo? Ele recebeu uma determinada quantidade de calor. Tudo bem? Aí o que acontece? Nesse processo aqui, certo? Esse bem aqui assim, ó, o que acontece é que é um processo isobárico, certo? Isobárico, em que está diminuindo a temperatura. Certo? Se você for reparar bem, nesse processo aqui, ele está diminuindo a temperatura, né? Ele está perdendo calor. Certo? Então, bem, nesse processo aqui, ele está jogando fora calor. Certo? Então, qual é a ideia desse motor? Isso aqui é um motor, certo? Ele recebe uma determinada quantidade de energia, um calor, durante AB. Durante BC, ele converte esse calor, certo? Uma parte em trabalho, né? E uma parte em energia interna também. Aqui também é uma troca de calor, né? Eu teria que ver se ele está recebendo ou perdendo calor nesse caso, certo? Eu tenho que ver, vai depender também das variações aqui de energia interna, né? Não vou fazer os cálculos para não ficar muito complicado. Mas, enfim, ele recebe uma determinada quantidade de calor, certo? E aí, esse calor, parte dele se transforma em trabalho para realizar e outra parte é jogada fora, certo? É desperdiçada, tudo bem? Basicamente, todo o funcionamento da máquina térmica é assim.
Se recebe uma energia, uma parte realiza trabalho, outra parte é desperdiçada, certo? Que, na realidade, isso tem tudo a ver com o conteúdo que a gente vai ver agora, certo? Que é a parte de máquinas térmicas mesmo, certo? Vamos entender a eficiência de uma máquina térmica, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, fica o seguinte. Como eu falei para vocês, basicamente a máquina térmica ela tem um princípio básico de funcionamento, né? Uma máquina térmica, certo? Existe uma substância lá, né? Que ela é feita para realizar trabalho. Então, qual é o princípio da máquina térmica? Ela vai receber uma certa quantidade de calor, uma certa energia, certo? Vai receber uma certa energia, tudo bem? Parte dessa energia recebida, parte é transformada em trabalho útil, certo? Em trabalho útil. Uma parte é transformada em trabalho útil. E outra parte dessa energia, ela é desperdiçada. Toda máquina térmica funciona com esse princípio, certo? Deixa eu só ver aqui quais são as letras que ele usa para esse calor recebido e o calor desperdiçado. Deixa eu ver aqui. Ele chama de Q1, o calor recebido, e Q2, o calor cedido. Então, Q1, calor recebido, Q2, o calor cedido. Então, toda máquina térmica, né? Aqui é para ilustrar como se fosse uma máquina, né? Dentro aqui o gás ele vai sofrer um ciclo, né? Um processo cíclico, né? Que é como a gente viu. E aí, nesse processo cíclico, ele vai realizar trabalho, ou seja, vai empurrar alguma coisa, né? E só que parte dessa energia é utilizada é desperdiçada, né? É desperdiçada, tudo bem? E aí fica o seguinte, então toda máquina térmica segue esse princípio. Aquela questão que a gente acabou de resolver, a gente calculou o trabalho, como eu falei, tem uma certa energia que é recebida, poderia ter calculado, não calculei para não perder tanto tempo, e outra parte da energia é desperdiçada, tudo bem? Então, aqui a gente cria o conceito, né, do rendimento de uma máquina térmica. Certo? O que é o rendimento da máquina térmica? É o quanto, é um rendimento de o quanto dessa energia que ela recebe, ela consegue transformar em energia útil. Né? É uma porcentagem. Né? Então, o rendimento, que a gente chama de um Nzinho, né? Na verdade é um N todo curvado, né? A letra eta do grego, vai ser o quê? Vai ser a energia útil, né? Que é o trabalho que o gás realiza, dividido pela, pela energia que a minha máquina térmica recebeu. Certo? Então, esse aqui é a fórmula para a gente calcular a energia, o rendimento de uma máquina térmica. Certo? Então, por exemplo, se eu digo que uma máquina térmica ela tem um rendimento de 80%, certo? E vamos supor que cada ciclo ela recebe, sei lá, botar aqui 100 joules, né? Ela recebe 100 joules, né, de calor, tudo bem? Não é o calor líquido, né? Ela recebe 100 joules de calor, certo? Então, poderia dizer o seguinte, sendo que 100%, né? Na verdade, você tem que transformar em, aliás, 80% você tem que transformar em 80 dividido por 100, né? Ou seja, 0,8, tudo bem? Então, seja 0,8, né? Que é o eta, vai ser igual ao trabalho que eu quero descobrir, dividido pelo Q1. Ao trabalho eu estou usando W, né? Deixa eu continuar usando W. E o Q1 é 100, né? Então vai ficar 0,8 é igual a W, mas não vai nem precisar tudo isso, né? O Q1 é 100.
Então, aqui vai dar 80 joules, né? Na verdade, dá até para a gente já prever a resposta, certo? Se a minha máquina tem 80% de rendimento, significa que a cada 100 joules, 80 joules são aproveitados de forma útil, né? E 20 joules são desperdiçados, né? Então, dos 100 joules que entra aqui, 80 eu utilizo, 20 são desperdiçados, certo? E aí, a primeira coisa que surge na gente é a pergunta: tem como existir uma máquina perfeita? Certo? Uma máquina perfeita, ou seja, tem como existir uma máquina térmica em que todo o trabalho recebido seja igual ao todo o trabalho, todo o calor recebido seja igual ao trabalho realizado? Ou seja, existe uma máquina em que será que existe uma máquina em que o rendimento é igual a 1, né? A máquina perfeita? Essa é a pergunta, certo? E a resposta é não, né? A segunda lei da termodinâmica diz exatamente isso. O que a segunda lei da termodinâmica diz? Aqui a segunda lei. Da termodinâmica. Existem várias formas de enunciar a segunda lei, certo? Uma das formas de enunciar é essa aqui, que diz que não tem como existir, certo? Uma máquina térmica, certo? Em que o calor fornecido, certo? Calor fornecido seja igual ao trabalho realizado, certo? Seja igual ao trabalho. Isso aqui não existe, né? Ou seja, o trabalho realizado pela máquina térmica, ele sempre vai ser menor do que o calor recebido. Sempre. Não tem como, ou seja, o N, certo? Ele sempre vai ser menor do que 1. Certo? Não tem como você ter ah, uma máquina térmica com rendimento igual a 1. Certo? Na realidade, a gente chama de lei, mas a gente consegue deduzir isso aqui. Certo? A gente demonstra isso aqui. Né? Eu vou demonstrar porque é um pouco complicado. E, na verdade, a gente consegue mostrar que existe o ciclo mais eficiente que existe. Né? Existe uma transformação cíclica a mais eficiente possível. Certo? Então, na transformação cíclica mais eficiente possível, que a gente chama de ciclo de Carnot, certo? Como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma. O ciclo de Carnot é o ciclo mais eficiente possível que a gente pode ter. Certo? Ciclo de Carnot. Né? Então, Carnot mostrou que qualquer outra transformação cíclica de um gás é menos eficiente que esse ciclo dele. Tudo bem? Esse ciclo dele, como é que é? É duas isotérmicas, certo? Duas isotérmicas, que são cortadas por duas adiabáticas. Vou desenhar aqui as adiabáticas. Algo assim, certo? Vou desenhar aqui o ciclo de Carnot. Então, eles são duas isotérmicas, certo? Seguido por duas, uma, né? Ou seja, isso aqui é uma isotérmica, tudo bem? Vou chamar aqui de um T2 maior, aqui um T1, certo? Isso aqui são duas adiabases, aquela transformação que a gente viu na aula passada, né? Que é a transformação adiabática, em que não há troca de calor, certo? Então, especificamente nessas, vamos botar aqui, ó, A, B, C, D. Especificamente nesses pontos aqui, ó, B, C e DA, não há troca de calor, né? Só a troca de calor entre A e B e C e D, certo? Então, nesse caso, certo? Você consegue mostrar que a eficiência da máquina de calor, certo? Ela
Você consegue mostrar uma formulazinha, que a eficiência, ela vai ser dada por 1 menos a temperatura. A temperatura maior, ou a temperatura dessa isotérmica menor, dividido pela temperatura da isotérmica maior, certo? E essa aqui é a maior eficiência, certo? De uma máquina operando nessas duas temperaturas. Tudo bem? É a maior eficiência. Né? Então, por exemplo, a gente pode pressupor o seguinte. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Né? Deixa eu apagar aqui. Vamos pegar aqui duas temperaturas, certo? Supor que eu vou pegar aqui uma máquina térmica operando na temperatura, supor que entre uma máquina térmica ela funciona entre a temperatura de, vou botar aqui uma temperatura mais fria, de uns 100 graus Celsius, né? Então mais ou menos uns 370 Kelvin, certo? E outra temperatura, certo? 100 graus a mais, vou botar 470 Kelvin, certo? Se você reparar bem, essa temperatura é mais ou menos a temperatura que os motores térmicos funcionam, né? Então tem muito, por exemplo, o carro, ele tem temperaturas tão altas quanto essas aqui, certo? Esse aqui é 100 graus Celsius, não. Esse aqui é 100 graus Celsius, aproximadamente, né? Esse aqui é 200 graus Celsius. Então, o carro ele trabalha normalmente nessa faixa de temperatura mesmo. O carro trabalha com temperaturas bastante altas, certo? Ou, se você olhar outras máquinas térmicas, né, como máquinas a vapor, né, tipo aqueles trens a vapor, né, antigos. Então, o vapor ele sempre trabalhava numa temperatura bem elevada, né? Era vapor d'água, com certeza, mais de 100 graus Celsius. Bem? Então, vamos pegar uma máquina térmica que trabalha entre essas duas temperaturas, certo? Então, o que a máquina de Carnot diz? Diz que a eficiência máxima dessa máquina vai ser 1 menos o T1, que é 370, dividido pelo T2, que é 470. Ou seja, a eficiência máxima que eu vou ter, deixa eu só ver quanto é 370 dividido por 470. Olha como dá pequeno, né? Dá menos 0,787. Ou seja, uma máquina térmica trabalhando entre essas duas temperaturas teria uma eficiência máxima de 0,213 aproximadamente. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 21,3%. Né? Então, observe como é ineficiente essa máquina. Né? Uma máquina térmica de 20% de eficiência. Puta que pariu, que máquina ineficiente, certo? Ou seja, somente de toda a energia que a gente fornece, somente 20%, um quinto, está sendo utilizado para energia útil. Todo o resto está sendo desperdiçado, certo? E isso, na verdade, né, é uma grande limitação das máquinas térmicas. Então, toda e qualquer máquina térmica, né, toda e qualquer máquina térmica que operar entre essas duas temperaturas vai ter, no máximo, essa eficiência, certo? Que é uma eficiência ridícula, né? Ridícula de pequena. Né? Então, inclusive, né, não sei se você sabe, mas todo motor do carro tem a temperatura ideal para se trabalhar, certo? E eles acham essa temperatura ideal também baseada numa maior eficiência, né, do motor, certo? Para não desperdiçar, né, parte da gasolina e do custo
do custo ambiental que o carro tem. Certo? Tudo bem, pessoal? Então, a segunda lei diz basicamente isso, né? Que é impossível ter uma máquina terra perfeita. Você nunca vai achar uma máquina perfeita, certo? Na verdade, muita gente, pessoal, às vezes cria assim, às vezes na internet eu vejo que tem muita gente que fala sobre a máquina perfeita, né? O motor de energia infinita, enfim, tem um nome meio esdrúxulo dessa galera aqui, que acha que pode existir um sistema que vai fornecer energia infinita, né? Para fornecer energia infinita para, enfim, para a gente usar alguma coisa, um motor que fornece energia infinita, certo? Então não existe esse motor, certo? Primeiro, primeiro porque, né? Todo motor, na verdade, ele tem que receber uma certa quantidade de energia, de alguma forma, e transforma essa energia em energia útil, né? Como a gente viu, a máquina térmica, né? E a gente já viu o seguinte, que todo e qualquer motor tem essa limitação, né? Ele recebe uma energia, ele nunca vai conseguir transformar 100% dessa energia em energia útil. Sempre uma parte dessa energia tem que ser desperdiçada, né? Jogada para uma fonte que a gente chama da fonte fria, certo? Então, essa é a grande limitação. Lembrando que essa é a limitação para as máquinas térmicas, certo? Máquinas elétricas, essa lei aqui não é válida, né? Porque a máquina elétrica é regida pelas leis lá da eletricidade, tudo bem? E da mecânica, né? Que a máquina elétrica também tem o que vai limitar a eficiência da máquina térmica já são as coisas, já são as leis da mecânica, né? Porque tem atrito e tal, tudo bem? Aqui não. Na máquina térmica tem uma limitação realmente da natureza, né? De impedir que você pegue toda a energia que você recebe e transforme em energia útil para você. Então, pessoal, alguma dúvida em relação a isso aqui? Ao ciclo de Carnot, né? Então, eu lembro até que o Pedro Lucas, na aula passada, tinha sugerido que nesse ciclo, no ciclo que é o mais eficiente possível, que é o de Carnot, de fato teria duas isotérmicas, de fato tem, né? As isotérmicas, o ideal das isotérmicas é por quê? Porque nas isotérmicas, o calor é convertido direto em trabalho, não há mudança de energia interna, certo? Então, o que acontece? Nessa isotérmicas aqui de cima, né, ele realiza trabalho, certo? Ele recebe calor, né, e realiza trabalho, tudo bem? Nessa isotérmica aqui de baixo, ele fornece calor e o trabalho é realizado sobre ele, né? Então, é como se o calor entrasse aqui, certo? Nessa etapa, tudo bem? Essas etapas aqui são adiabáticas, então não há troca de calor, né? Então, o calor, ele entra nessa primeira etapa, AB, certo? BC, não há troca de calor, certo? Aí, em CD, ele fornece parte desse calor que entrou, certo? É onde ele joga fora, né? Esse calor que entrou aqui, no AB, certo? Parte é transformada em trabalho e o restante é jogado fora. Tudo bem? E aí, depois ele retorna para o ponto A. Tudo bem? Essa é a máquina térmica mais eficiente, teórica, que, que existe, né? Existe, por limitação da teoria mesmo, certo? E lógico, na prática, a gente não usa os ciclos de Carnot, certo? Na prática, é muito difícil você usar os ciclos de Carnot. Por quê? Porque os processos isotérmicos são muito difíceis de se fazer, né? Principalmente um processo isotérmico reversível. A gente vai entender um pouquinho melhor o que é um processo reversível e um processo irreversível, certo? Mas para vocês terem ideia, né? Um ciclo muito utilizado nos motores térmicos é o que a gente chama de ciclo Otto. Como é que é o ciclo Otto? Certo? O ciclo Otto, ele é até relativamente eficiente, né? Ele parece um pouco com o ciclo de Carnot, mas qual a diferença? Ele não vai ter os processos isotérmicos, porque os processos isotérmicos são muito difíceis de se fazer. Ele tem dois processos adiabáticos, certo? Um mais alto que o outro, e esses dois processos adiabáticos são ligados por processos isovolumétricos, tá bem?
Então, o ciclo Otto ele é assim, ó. Ele começa aqui do ponto A, certo? Aí aqui tem um processo adiabático, certo? Que é uma troca que é igual a zero, né? É um pouco mal desenhado aí, mas só para a gente entender, né? Esse AB aqui, ó. AB. Aí aqui vem um processo isovolumétrico, certo? E entre C e D, novamente, é um processo adiabático. C e D. Também é a troca de calor zero, certo? E aqui, ó, dá para a gente calcular, né, o trabalho, toda a eficiência do ciclo Otto, né? Então, basta a gente pegar essa, a gente pega, calcula o trabalho, né, que é essa área, divide pelo calor recebido, certo? Só que onde é que ele recebe calor? Mas se você for observar bem, é um processo que ele é assim, né? Então, ele vai receber calor, vamos ver aqui, exatamente nesse ponto aqui, né? Ó, em que é uma variação vegetal positiva, exatamente. Então, durante o processo DA, ele recebe calor, certo? Então, aqui é o calor recebido, tudo bem? E durante o processo BC, ele perde calor, que é o Q2, né? Então, aqui ele recebe calor, parte desse calor é convertido em trabalho, outra parte ele joga aqui fora, certo? E depois realiza o trabalho para voltar para o ponto inicial, tudo bem? Isso aqui é o que a gente chama de ciclo Otto, né? Dá para a gente calcular aqui a eficiência do ciclo Otto, mas eu não vou calcular porque é muito trabalhoso, tudo bem? Se vocês quiserem, depois eu posso até calcular, mas senão vai acabar a aula e eu não vou conseguir dar todo o conteúdo, né? A possibilidade pode calcular a eficiência do ciclo Otto, não tem nada de muito complicado, só usando o que a gente já viu, é fácil calcular a eficiência do ciclo Otto, certo? Então, basicamente, né, toda máquina térmica é um ciclo, né? E aí, como eu falei, né, a segunda lei da termodinâmica diz exatamente que não existe máquinas térmicas perfeitas, né? É um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica. Depois a gente vai ver outro enunciado, esse até filosoficamente mais bonito ainda, né? Esse aqui já é bastante interessante, né? Ou seja, não existe uma máquina térmica perfeita, certo? Ah, mas existe outro enunciado da segunda lei da termodinâmica que é mais bonito ainda, né? Que trata sobre a informação, né? A perda da informação, certo? Mas vamos lá. Então fica o seguinte, mas antes da gente ver esse segundo enunciado da segunda lei, vamos só ver o que é um refrigerador térmico, certo? Um refrigerador térmico. Eu já tinha falado na aula passada qual é a ideia do refrigerador térmico. Na verdade, também tem uma lei, né, uma forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica usando refrigerador. Porque o que é a ideia do refrigerador, né? É um sistema, esse sistema, o que ele vai fazer? Ele vai retirar o calor de uma fonte fria, certo? Eu tenho aqui uma fonte fria, que a gente chama de uma temperatura T1. Você vai retirar calor dessa fonte fria, tudo bem? Um Q1, né? E vai jogar esse calor numa fonte quente, certo? Uma fonte mais quente. Observe que a máquina térmica, né, ela faz o processo contrário do natural, tudo bem? E lembrando que para você fazer isso aqui, né, você precisa realizar trabalho, tudo bem? Então, você fornece energia para a sua máquina térmica em forma de trabalho, certo? Fornece energia para a sua máquina térmica em forma de trabalho, e a sua máquina térmica vai retirar calor da fonte fria e jogar na fonte quente. Lembrando que, como eu falei, isso é um processo contrário que acontece. Então, você tem uma geladeira, por exemplo, né? Vou desenhar aqui a geladeira. Aqui é a geladeira, certo? E vou desenhar aqui o puxado. Pronto, tá aqui a geladeira. Então, o que acontece? Dentro da geladeira, né, é a fonte fria.
Tudo bem? Então, aqui dentro está uma temperatura T1 menor do que a temperatura T2, certo? Que está aqui fora, né? Então, se eu deixar a temperatura, se eu desligar a geladeira, né? Desligar a tomada, o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer? Essa temperatura aqui vai esquentar a geladeira. E a temperatura aqui de dentro vai passar a ser T2 igual a de fora, né? Por mais que a geladeira seja boa isolante, né? Seja toda projetada para isolar, para manter o calor, para não ter trocas de calor com o ambiente, mas ela não consegue isolar perfeitamente. Então, mais cedo ou mais tarde, a temperatura da geladeira vai esfriar, né? E vai igualar com a temperatura de fora, né? Tantas vezes quando falta energia, se faltar energia por muito tempo, o que vai acontecer com as coisas dentro da geladeira? Vão estragar, né? As coisas vão esquentar. Pedro Lucas falou o seguinte. Ai, falou faz tempo. Perdão, Lucas, não tinha visto a pergunta, né? Pedro Lucas falou o seguinte, ó. O ciclo Otto funciona como esse mesmo rendimento? Não, o ciclo Otto ele tem um rendimento menor do que o ciclo de Carnot, certo? Na verdade, o ciclo de Carnot é o mais eficiente que existe. Então, qualquer outra transformação cíclica vai ser menor do que o do ciclo Otto. Então, do Otto um pouco menor do que a do Carnot, certo? Tem como a gente calcular. E pode ser que existam ciclos até melhores que o do ciclo Otto, mas não melhor do que o do Carnot, certo? Falou o seguinte. Ah, eu tinha respondido já, né? Não percebi que eu tinha respondido, né? Eu também não tinha visto você falar, mas agora eu vejo. Estou olhando aqui no notebook, certo? Vamos lá, então voltando aqui para o refrigerador, certo? Então, se você desliga a tomada, mas se ela machada, as coisas aqui dentro não ficam quentes. Por quê? Porque o processo natural, né, quando você tem em contato dois sistemas, um mais quente e um mais frio, é eles entrar com a mesma temperatura, né? Ou seja, a geladeira que está mais frio, ela vai esquentar, certo? Só que aí, o que a gente faz? A gente não desliga a geladeira, a gente deixa ela sempre ligadinha, porque é para deixar ela sempre gelada aqui dentro, sempre com uma temperatura menor do que aqui fora. Então, o que o motor da geladeira faz? Ele faz isso aqui, ó. O motor da geladeira ele faz isso. Ele joga, certo? O calor de dentro da geladeira para fora. Lembrando que esse processo é o processo é um processo contrário do natural. O que é o natural? O calor vir de fora e entrar na geladeira. Então, inclusive, o calor vir de fora e entrar na geladeira não cessa, né? Continua, certo? Mas aí que tá. Esse motor da geladeira, ele consegue retirar mais calor do que o processo natural consegue colocar para dentro, certo? E ele faz isso como? Através do motor, né? O motor da geladeira, tem um motor aqui da geladeira, né? Sei lá, vamos botar aqui. O pessoal chama até de compressor, porque é um compressor mesmo, né? Então, tem um compressor aqui, que o encanamento do gás, né? Ele passa até pelaquela serpentina que fica lá atrás, que eu falei para vocês, né? E ele acaba também passando por dentro da geladeira, né? Na verdade, esse gás, né, ele sempre fica preso dentro desse encanamento. Ele não pode sair, né? O gás freon, certo? A gente sempre chama genericamente de freon, tudo bem? E ele não pode sair. É tanto que quando fura, a sua geladeira deixa de funcionar. Aí você tem que chamar o cara para primeiro achar um furo, onde é que está esse furo e tapar, e depois colocar o gás de novo. Mesma coisa é o gás do ar-condicionado de um carro, né? Se ele furar, começa a vazar o gás, e aí você tem que achar onde é esse furo e colocar o gás de novo, né? Às vezes tem gente que está com o ar-condicionado sem funcionar, e aí o que acontece? Ele simplesmente manda colocar o gás. Só que aí que tá, beleza, você manda colocar o gás, mas se ele saiu é porque está aberto em algum lugar, então ele vai continuar saindo. Então você bota o gás, aí vaza. Aí bota o gás de novo e vaza. E assim. Então só você mandar preencher o gás de novo, não resolve o ar-condicionado do carro, né? Você sempre tem que achar onde é que está o furo, porque esse gás não pode sair. Por quê? Porque esse gás ele fica sofrendo um processo cíclico, né? Como a gente viu. O gás que fica aqui dentro, ele sempre fica sofrendo um processo cíclico, sendo que agora esse processo cíclico, ele é no sentido anti-horário. Eu vou desenhar aqui esse retangularzinho, mas pode ser um qualquer. Porque agora, no ciclo anti-horário, o que acontece? Né? Temos que o trabalho negativo, certo? Ou seja, esse trabalho negativo, ele está exatamente recebendo um trabalho, é esse trabalho que ele está recebendo aqui. Tudo bem?
Então, ele recebe um trabalho, né, ou seja, é feito trabalho sobre o gás, tudo bem? E aí esse gás é resfriado e ele acaba passando por um sistema para resfriar a geladeira, que aí ele acaba esquentando e aí ele passa pela serpentina, né? Aquela serpentina é exatamente para ele trocar de calor, que a gente chama da fonte quente, certo? Então, todo o ciclo, o gás ele passa isso, ele passa pela fonte fria. Quem é a fonte fria? É dentro da geladeira. Ele retira calor da fonte fria, certo? Depois ele passa pela fonte quente, né? E aí, na fonte quente ele fornece calor para essa fonte quente, tudo bem? Então, todo o processo ciclo funciona assim, tudo bem? Então, o que acontece? No uso da geladeira funciona assim também, certo? E lógico, toda máquina térmica, que a gente estava falando agora há pouco, se você inverter o sentido, você transforma num refrigerador térmico. Vou dar um exemplozinho aqui, ó. Assim como existe a máquina térmica de calor, existe o refrigerador térmico de calor também, certo? Então, que também usa o ciclo de Carnot, só que agora no sentido anti-horário, né? Vamos pegar aqui o ciclo de Carnot, são duas isotérmicas, né? Assim, cortadas por tudo adiabático, tipo um negócio assim, certo? Vou desenhar aqui, ó. Pá, pá, pá e pá. Então, pronto. Se por acaso esse ciclo, que é C, né? Se esse ciclo for realizado no sentido A, B, C, D, A, certo? Se for A, B, C, D, A, né? Aí a gente chama de uma máquina térmica, certo? Máquina térmica, tudo bem? Agora, se você fizer no sentido contrário, certo? De A for para D, de D para C, de C para D e de B para A, agora você tem um refrigerador térmico, certo? Ou seja, você vai no sentido contrário. Né? E aí, o processo no refrigerador térmico é exatamente você retirar, né? Ele recebe calor, o calor é feito sobre o gás, para ele retirar calor da fonte fria e fonte quente. Né? Então, se a gente for comparar com a geladeira, né? O calor que é feito sobre o gás é exatamente o compressor. Né? Então, tem um compressor na geladeira que ele comprime o gás mesmo, ou seja, ele realmente realiza trabalho sobre o gás, ele diminui o volume do gás. Né? Então, o trabalho é feito sobre ele, certo? E com isso, o que acontece? Você acaba resfriando o gás para ele poder, para o gás resfriar a geladeira e assim vai. Aí fica todo aquele processo ciclo. Tudo bem? Ah, e lembrando, esse trabalho, né, que vem de fora, certo? No caso, é um trabalho que é a energia, né, a energia elétrica, certo? É o que a geladeira gasta, né, que é igual a essa área aqui dentro do ciclo. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? No caso de um gás, ou no caso de um refrigerador térmico, certo? A gente não usa mais aquele rendimento para calcular o quão bom é esse refrigerador térmico. A gente usa o que a gente chama da eficiência, é um E, certo? Então, qual é a ideia? A ideia agora é o seguinte: eu quero calcular a quantidade de calor que eu retiro da fonte fria. Para mim, qual é a energia útil? A energia útil é a quantidade de calor que eu retiro da fonte fria, Q1, certo? E divido pela quantidade de energia que eu forneci para o meu sistema. A energia que eu forneci para o meu sistema é o trabalho, certo? Então, a minha eficiência eu calculo dessa forma, certo? É o Q1 dividido pelo trabalho, certo? Só para relembrar, né? A eficiência da máquina térmica a gente calcular diferente, né? Porque lá a minha energia útil era o trabalho e eu forneci uma energia que vinha da fonte quente, que eu chamei de Q1 também, certo? Na realidade, aqui o equivalente seria o Q2, na realidade, certo? Seria a energia que eu troco com a fonte quente, tudo bem? Então, fica o seguinte, o que acontece? A eficiência, certo? Ela, ela é diferente, né,
do que a gente viu da eficiência diferente do rendimento, certo? Porque, primeiro, o rendimento, ele é uma porcentagem, ele é sempre maior do que 1, certo? Aí, quer dizer, ele é sempre menor do que 1, ele é sempre uma porcentagem, entre 0 e 100, né? A eficiência, não. Ela, pelo contrário, sempre vai ser maior do que 1, certo? E, agora, o que ela não pode ser, certo? Agora, existe também o enunciado da segunda lei para o refrigerador térmico. O enunciado da segunda lei para o refrigerador térmico, ele diz o seguinte, que esse trabalho realizado, ele sempre tem que ser diferente de zero. Ele sempre tem que ser maior do que zero. Certo? Esse trabalho que você realiza, na verdade, se o gás recebe trabalho, é um trabalho negativo, né? Ele diz que esse trabalho aqui, que é realizado sobre o trabalho, que é sobre o gás, perdão, é um trabalho que ele sempre é negativo. Né? Ele não pode ser positivo, porque se fosse positivo, o gás realizaria trabalho, então não faz sentido, né? Ele sempre é negativo, mas o mais importante de tudo, ele é sempre maior do que zero. Ou seja, não existe um refrigerador perfeito, ou seja, que ele consiga gelar sem você usar energia. Não existe isso. Certo? Esse é um dos enunciados da segunda lei. Você não consegue. Existe um refrigerador um ciclo, que ele simplesmente gele sem você precisar de uma energia externa. Você sempre precisa ter uma fonte de energia interna fornecendo, botando esse teu refrigerador para funcionar, para você poder retirar calor da fonte fria para a fonte quente. Né? Por quê? Porque o natural é o calor sair da fonte quente para a fria. Né? Se eu desligar isso aqui, o que vai acontecer? Essas setinhas vão inverter. Né? O calor começa a esquentar essa fonte fria. Se eu desligar, né? Mas se eu ligar, aí eu consigo ter esse sentido. Certo? Esse é um dos enunciados da segunda lei. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Só para a gente finalizar, vamos entender um pouco, né, de um conceito, né, muito curioso da física, certo? Que é o conceito que a gente chama de entropia, né, que também está diretamente relacionado com a segunda lei. Né? É uma grandeza da termodinâmica, certo? Quando a gente estuda termodinâmica mais a fundo, a gente vê que uma das grandezas que você pode usar para descrever o seu sistema, certo? Vou apagar aqui. É o conceito de entropia, certo? Vamos botar aqui, ó. Entropia. Isso aqui a gente vai ver só por cima, sabe, pessoal? Porque a gente estuda mais a fundo quando você estuda termodinâmica lá no ensino superior, né? Que a entropia que a gente chama de um S, certo? A gente diz que é uma das variáveis de estado, né? Normalmente a gente usa sempre P, V e T, né? Pressão, volume e temperatura. Mas na realidade você pode usar algumas outras variáveis de estado, né? Então, existem algumas descrições que, em vez de você usar P, V e T, usa a entropia, o S, a energia interna, o U, e qualquer uma dessas outras duas, né? Pode ser até o V, certo? Então, em vez de você usar essas variáveis, você usa essas variáveis, né? Entropia, o U e o V. Né? É uma das variáveis de estado. E essa entropia, né, ela está... Depois que o pessoal foi entendendo um pouquinho dos processos termodinâmicos, né, e da dinâmica, né, do processo termodinâmico, certo? Da ideia do que acontece por trás, né? Eles viram que a entropia ele está relacionado com a desordem do seu sistema, certo? Então, a gente diz o seguinte, que a entropia, na verdade, ele mede o grau de desordem, certo? O grau de desordem do seu sistema, certo? Então, assim, existe vários sistemas que têm a mesma energia, certo? Sendo que, aparentemente, a natureza tem preferência por um do que por outro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu coloco aqui um exemplo simples. Dois sistemas que têm a mesma quantidade de energia. Vamos supor que eu pego um sistema que tem uma temperatura T1 e um sistema que tem uma temperatura T2, certo? De tal forma que T1 é maior do que T2. Então, a gente sabe que o processo natural é os dois entrar em equilíbrio térmico.
Se eu pegar um outro sistema em que eu coloco, certo? Esses meus dois sistemas com a temperatura T3, já iguais, né, os dois temperaturas iguais, eu sei que essa temperatura vai se manter, certo? Já esse sistema aqui, eu sei que a temperatura, esse aqui vai esfriar, esse aqui vai esquentar, certo? Mas se você for ver do ponto de vista energético, né, esse sistema aqui, ele tem a mesma energia do que esse, né? Supondo que esse aqui, que essa temperatura 3 seja a temperatura de equilíbrio desses dois sistemas. Então, ou seja, a gente sabe que o natural, né, é acontecer isso. É dois sistemas, o mais quente esfriar e o mais frio esquentar, e os dois chegarem à mesma temperatura. Então, o processo natural para acontecer é isso aqui. Sendo que, do ponto de vista energético, eles são iguais, certo? Se você for ver, se você for calcular a energia interna desse sistema aqui, ele é a mesma energia interna desse aqui, certo? O que significa dizer o seguinte, é que existe alguma outra natureza, alguma outras propriedades da natureza, que o sistema, que a natureza, ela dá preferência para esse tipo de sistema. E essa outra propriedade, o pessoal descobriu que era a entropia, que é exatamente o grau de desordem, né? Então a gente diz o seguinte, que a tendência natural das coisas é aumentar a desordem do sistema, certo? Ou seja, é, é, é um processo em que a entropia é máxima, é você aumentar a entropia daquele sistema, certo? E aí, você pode calcular a, a entropia, na verdade, você só consegue calcular usando algumas formulazinhas do ensino superior, né? A gente diz que a entropia é a integral de T, opa, o calor vai ser a integral de T ds, certo? Essa aqui é a fórmula onde vai estar a entropia, certo? É a formulazinha para se calcular a entropia, tudo bem? Aí, como é um negócio mais complicado, a gente não fala das fórmulas aqui. Mas só a gente fala do entendimento, tudo bem? E aí, o que acontece? Esse processo, né, de aumento da entropia, né, que é um processo natural que acontece na natureza, né? Então, dos enunciados da segunda lei, certo? É que diz que o seguinte, que a variação da entropia, ele sempre é maior ou igual que zero. A entropia do universo sempre aumenta, ela nunca diminui, certo? A tendência da entropia do universo é sempre aumentar, certo? Não tem como a entropia do universo diminuir. Inclusive, ele é equivalente aos outros dois, né? A partir disso aqui, você consegue demonstrar as dois enunciados da segunda lei, certo? Isso tem algumas coisas interessantes, né? Isso, por exemplo, isso pode gerar o que a gente chama da morte do universo. O que seria a morte do universo? É quando a desordem do universo aumenta a tal ponto que, que não tem como mais aumentar. Se não tem como mais aumentar, então não tem mais o que acontecer com o universo, certo? Não tem mais nenhum fenômeno espontâneo que vai acontecer com o universo, certo? Mas, assim, esse processo de desordem total do universo é muito pouco provável que aconteça, né? Ou talvez até aconteça, mas tem que ser uma evolução do tempo gigantesco, né? Porque, por exemplo, você perderia toda a informação, né? Então, ou seja, todo o universo seria uniformemente distribuído, as partículas iriam se distribuir uniformemente durante todo o universo, né? E teria tudo a mesma temperatura, certo? Então, demoraria muito tempo para acontecer isso. O Pedro Lucas falou que é o Big Rip, né? Eu não lembro exatamente se a gente chama de Big Rip esse processo, né? Se a gente chama da morte do universo em inglês, eu não lembro o nome em inglês. Eu lembro que eu vi esse Big Rip de alguma coisa, mas não sei se é exatamente esse fenômeno do que a gente chama da morte do universo, que é quando tiver máxima entropia. Tudo bem? Mas a gente não precisa se preocupar, não, certo? Porque, assim, isso aqui demoraria tanto tempo, mas tanto tempo para acontecer, que a humanidade já teria sido extinta, certo? Muito antes para você alcançar níveis altíssimos de entropia, não teria como ter sistemas organizados como o próprio ser humano, né? O ser humano é um sistema altamente organizado, né? As partículas têm que estar no lugar certo e fazer a coisa certa na hora certa, tudo bem? E milhões de partículas têm que estar na hora certa fazendo a coisa certa, tudo bem? Então, é um sistema altamente organizado, né? Então,
Quando tiver, digamos assim, próximo, né, em algum referencial que você for usar disso, o ser humano não tem como mais existir, certo? Em algum sistema que tenha uma entropia muito grande, certo? O sistema ser humano, né? As partículas organizadas do jeito que estão organizadas, como estão na gente. Tudo bem? Só por curiosidade, né? Observe que a gente disse que a variação de entropia sempre é maior ou igual que zero, certo? Então, sempre quando for um processo que a gente chama de reversível, a gente diz que a variação de entropia é igual a zero, certo? E nos processos que são menor do que zero, a gente chama de irreversível. Irreversível, né? Quando a variação de entropia é menor do que zero. Tudo bem? E aí o que acontece? O que acontece nesse caso, só para a gente ter uma ideia do que é um processo irreversível e reversível, né? Na verdade, sempre que a gente vinha trabalhando até agora, era só com processos reversíveis. Certo? Por quê? Porque o processo irreversível, você não tem as propriedades termodinâmicas bem definidas. Né? Então, ou seja, sempre quando eu fazia o gráfico assim, PV, P contra V, dizer que o gás sofreu um certo processo, né? Saiu aqui do ponto A, veio para o ponto B. Esse processo, ele com certeza é reversível. Por quê? Porque se existe volume e pressão bem definida, a gente chama que é um processo reversível. Né? Esses processos reversíveis, a gente chama eles de quase estáticos. Por quê? Porque a todo momento, o meu sistema eu posso considerar como se ele estivesse em equilíbrio. Né? Então, são processos lentos. Certo? Então, os processos irreversíveis, que são feitos rapidamente, né? Você não tem nem muito bem definido o que é a pressão e o volume do gás. Certo? Então, lógico que na natureza é impossível a gente ter um processo irreversível. Né? Lembrando, o processo reversível é como se fosse assim, eu tenho um gás aqui, certo? Que ele tem um P, um volume e uma temperatura. Né? Então, eu quero fazer esse gás passar por um processo de tal forma que ele sempre vai respeitar essa equação. Então, se você fizer lentamente, ele sempre vai respeitar essa equação. Né? Eu faço uma mudança muito pequena em uma dessas variáveis, certo? E aí eu espero o sistema entrar em equilíbrio. Depois mudo mais um pouquinho, vou com P2, e espero o sistema entrar em equilíbrio. Então, esse é um processo reversível, certo? Que é sempre respeitando uma equação de equilíbrio. Tudo bem? Só que, em geral, né, as transformações elas não são assim. Muitas vezes o gás ele é pressionado de uma vez, aumenta o volume de uma vez, muda a temperatura de uma vez. Certo? Então, quando isso acontece, a gente chama de um processo irreversível. Esse processo irreversível a gente não consegue nem calcular, nem dizer qual é a trajetória dele aqui. Certo? E aí, nesse caso, você não pode usar, né, a lei dos estados ideais do gás, certo? E esse processo, né, o principal deles é que a entropia deles é maior do que zero. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Então, vamos fazer o seguinte, certo? A aula de hoje fica por aqui, certo? Provavelmente amanhã ou depois de amanhã, na verdade amanhã com certeza, né? Deixa eu só ver que você perguntou como essa desordem poderia ser representada em um sistema. Pronto, a desordem, uma boa pergunta, né? Uma excelente pergunta, certo? A gente diz o seguinte, que a entropia é uma medida de desordem, mas tem até gente que defende que esse não é um nome ideal para entropia, certo? Porque, falando aqui de forma de termos mais exatos, né, a entropia, certo? A gente diz que é o número de estados acessíveis do seu sistema, certo? Então, se o seu sistema tem uma certa energia, se o sistema tem uma certa energia, ele tem vários estados acessíveis para ele, tudo bem? Ele tem vários estados acessíveis para ele, né? Então, quanto mais estados eles têm acessível, a gente diz que maior é a entropia dele, tudo bem? E aí a gente diz que, é tanto que a gente calcula, uma das formas de se calcular a entropia, né, é assim, ó, a entropia vai ser o logaritmo do número de estados acessíveis, que a gente apresenta por um ômega, né? Essa equaçãozinha aqui,
Quem primeiro descobriu foi Boltzmann, né? Inclusive tem até no túmulo de Boltzmann tem essa equação escrita. S igual a K ln de ômega. O de ômega é o número de estados acessíveis, certo? Então, na verdade, Boltzmann foi a primeira pessoa a começar a pensar no sistema termodinâmico, uma das primeiras pessoas, quer dizer, né? Não vou dizer a primeira, mas um bastante relevante, né? Das primeiras pessoas a pensar no sistema termodinâmico como sendo constituído por partículas. E ele pensou que a entropia seria exatamente uma medida dos estados acessíveis. Quanto maior a entropia, maior o número de estados acessíveis. E aí é por isso que a gente diz que você tem mais desordem, né? Porque o que é organizado? É você saber que o sistema ele está naquele jeitinho bonitinho. Mas se você tem milhares de estados acessíveis, você sabe se o sistema está assim, 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 assim ou assim, ele pode estar em vários jeitos diferentes, então a gente diz que você aumentou a desordem. Mas como eu falei, tem gente que diz que isso não é um termo correto para você usar para entropia, tudo bem? A gente diz que tem gente que gosta de dizer que a entropia é a informação que você tem no seu sistema, né? Então, quanto maior a entropia, menor a informação que você tem, certo? Por quê? Porque o sistema ele pode estar em vários tipos de situações diferentes, certo? Deu para entender aí? Então, basicamente, né, a entropia, o que ele é? Ela mede o número de estados acessíveis. E quanto mais estados acessíveis, se o sistema pode ter acesso, mais desorganizado ele está, porque ele pode estar ou de um jeito, ou de outro, ou de outro. Tudo bem? Não sei se deu para entender muito bem o que eu quis falar. Deu para entender, Pedro? É, poderia ser o quão imprevisível um sistema poderia mudar de um estado para o outro. É mais ou menos isso aí mesmo. Seguindo essa ideia aí, é o quanto imprevisível. Você não, quanto mais estados, ele tem mais estados, ele tem muitos estados acessíveis para ele, certo? E a gente não tem como dizer do estado ele está. Porque todos têm a mesma pressão, todos têm o mesmo volume, todos têm a mesma temperatura, mas ele pode estar com a mesma pressão, mesma temperatura, mesmo volume, só que de várias formas diferentes. A gente não sabe em qual ele está. Tudo bem? Certo? Deu para entender isso aí, Pedro? Pronto. Então, é o seguinte, por hoje fica por aqui, certo? E lembrando, a nossa reunião vai terminar na próxima semana, e aí, amanhã mesmo, sábado, eu estou passando as atividades que vão ler nenhum. Mas apesar da reunião terminar na próxima semana, eu vou deixar essas atividades vocês poderem entregar até o dia 30. Tá ok? Tudo bem? Então, por hoje a gente fica por aqui, certo? Então, até a próxima semana, Pedro. Beleza. Valeu, Pedro. Até a próxima semana, né? Imagina, Pedro. Qualquer dúvida pode perguntar lá no WhatsApp.